Então nós vamos ver hoje os livros de Juízes e de Rute. Esses dois livros eles estão relacionados porque a própria Bíblia revela no primeiro versículo do livro de Rute que a história desta mulher aconteceu nos dias dos juízes. O livro dos juízes ele trata muito sobre julgamento. E o livro de Rute é um livro de redenção. Julgamento e redenção. Essas duas coisas estão relacionadas, estão ligadas muito diretamente, porque a gente sabe que o julgamento é uma realidade inevitável para todos nós. E pós-julgamento vem a redenção, mas a redenção não é para todos, a redenção é apenas para aqueles que se prepararam para isso, para o julgamento, tendo Jesus como seu Salvador. Vamos falar sobre Juízes então. O nome do livro tem a ver com os personagens principais desse livro todo. Os juízes eram os líderes políticos e religiosos, mas que exerciam também a função de dar conselhos jurídicos ao povo, e também eram homens e uma mulher especialmente, muito valentes, guerreiros, e que se envolveram em batalhas muito grandes a fim de trazer a libertação e a salvação para o seu povo. O livro de Juízes conta para a gente a história de 12 homens e uma mulher. Esses livros, essas pessoas são Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, esses dois atuam juntos, Gideão, que é famosão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. Aí a gente vê a associação que existe entre a história de Josué e de Juízes, porque você está vendo aí que o primeiro juiz foi Otoniel. Otoniel é genro de Calebe. Josué e Calebe, a filha de Calebe se casou com Otoniel, que se tornou o primeiro juiz. E aí vem a história todinha, vem esses 12 juízes. O último juiz, que não está no livro de Juízes, mas está no livro de Samuel, foi o próprio Samuel, da monarquia, porque Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Então percebam que Juízes ocupa um elo perfeito entre o livro de Josué e entre o livro de Samuel, que é o que vem na sequência. Se a gente for somar literalmente esses anos de opressão com os anos de libertação, a gente chega a um total de 390 anos. Só que na realidade não durou isso tudo, o período dos juízes. Por quê? Porque esses juízes não eram líderes no país inteiro. Não havia ainda uma unificação nacional em Israel. Esses juízes, eles eram mais conhecidos como líderes tribais. Aí uma cronologia, portanto, mais certa para a gente entender o período aí dos juízes, daria 170 anos, mais ou menos, de história. O livro de Juízes ele é dividido em 3 partes. Uma primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6. E aqui nós encontramos uma introdução do contexto do livro. E nessa introdução nós encontramos uma questão assim muito chave, que é o Juízes 2:10, porque diz que naquele tempo surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E a gente fica pensando, como é que pode de uma geração para outra as pessoas não mais conhecerem o Senhor? Sabe por quê? Porque houve falha na fala. Porque a primeira geração não transmitiu para a próxima geração as verdades que Deus tinha feito. Segunda sessão do livro de Juízes vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, em que nós encontramos propriamente a história dos juízes. E aqui nesse período, nessa leitura, quando você a fizer, você vai perceber que existe um ciclo que vai se repetindo exatamente durante todo esse trecho do livro. O ciclo é o seguinte: havia o pecado do povo, a desobediência, a idolatria. Por causa do seu pecado, Deus trazia um castigo, trazia um sofrimento, trazia uma nação estrangeira para oprimir e escravizar aquela tribo. Quando estavam sofrendo, as pessoas se arrependiam e clamavam a Deus por misericórdia. E Deus misericordiosamente atendia, enviava um juiz que trazia libertação. Na parte final do livro de Juízes, portanto dos capítulos de 17 a 21, nós encontramos algumas desordens religiosas e morais. A tribo de Dan, por exemplo, ela abandona a sua herança, a sua terra,
E a tribo de Benjamim, que cometeu uma atrocidade com uma mulher, todas as outras tribos quiseram se vingar de Benjamim, vieram e mataram quase todos os homens da tribo. E a bandeira do nosso país, que é o lema maior assim da nação, nos diz lá nela que onde ou quando a ordem existe, progresso. E quando há desordem, o que acontece? Regresso. Existe um versículo que caracteriza muito forte o livro de Juízes, que é o último versículo desse livro, Juízes 21, 25. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. A falta de uma liderança, ela deixa o povo perdido, o povo bate cabeça, não existe uma referência, não existe um norte, não existe alguém para dar as coordenadas, e aí fica todo mundo perdido. Aqui em Juízes eu percebo ainda que Deus é lembrado e esquecido. Deus é lembrado quando tudo ia mal, e Deus era esquecido quando tudo ia bem. Um outro destaque que eu tiro desse livro de Juízes para nós é o perigo das pequenas ameaças. Então, a proposta de Josué foi: vamos conquistar as grandes cidades juntos, e as pequenas cidades, cada tribo que ficar com determinada região, vai ficar na incumbência de destruir essas pequenas aldeias, essas pequenas tribos que ficarem. O problema é que essas pequenas tribos que ficaram, esses pequenos grupos de pessoas que ficaram, se tornaram uma armadilha. Então vamos tomar cuidado com aquilo que parece ser uma pequena ameaça. Uma coisinha pequenininha, isso aqui não faz mal a ninguém, isso aqui é um detalhe, isso aqui é uma pulga, isso aqui é uma sujeirinha à toa. Cuidado, às vezes o à toa, às vezes o pequenininho pode trazer um problemão para a gente. Outra coisa importante de Juízes é a importância da fé. A gente vê no livro de Juízes 12 homens, e 4 deles, portanto 1/3 do total, é mencionado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé: Gideão, Baraque, Jefté e Sansão. Só se faz grandes coisas se a gente tiver fé em Deus. Outra coisa que eu destaco aqui desse livro é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, pelo menos por 4 vezes, em relação a 4 diferentes juízes, portanto também a 1/3 do total, que Otoniel, Gideão, Jefté e Sansão foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus inundou a vida desses 4 homens aqui, eles receberam uma força sobrenatural, uma coragem assim divina, para encarar os desafios, para lutar e para vencer. A minoria pode vencer se ela estiver junto com Deus. É a história de Gideão. De 32 mil para 300, esse número final 300 é menos de 1% do tamanho original. Porque a minoria, se tiver fé em Deus, se tiver força e coragem, pode vencer. Eu e você somos minoria em muitos aspectos da sociedade, minoria como cristãos, eu digo. A minoria, se estiver com Deus, pode vencer e pode fazer diferença. Pode tomar cuidado com os nossos votos precipitados. Jefté foi um dos juízes, e ele ia para uma batalha, e ele disse: Senhor, se o Senhor me der a vitória, o primeiro que me aparecer quando eu retornar, eu vou te oferecer em sacrifício. A primeira coisa que aparecer, um animal, uma pessoa, qualquer coisa. E qual não foi a sua decepção quando ele voltou vitorioso da guerra? A sua filha única foi a primeira que apareceu. Eclesiastes 5 diz assim: não se apresses a proferir palavra nenhuma diante de Deus, porque é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Precisa ser forte em todas as áreas, e aqui eu me refiro a Sansão. Sansão era um cara fortão, a gente era moralmente muito fraco, e espiritualmente também, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, moralmente, a gente tem que ser forte como um todo, porque às vezes uma área fraca pode comprometer todas as outras nas quais nós sejamos fortes. Jesus está aqui, Jesus aparece no livro de Juízes. O povo sofria por causa do pecado, Deus levantava alguém que trazia a libertação do sofrimento que vinha por causa do pecado. A gente olha para Jesus, eu e você estamos sofrendo por causa do pecado. Deus providencia alguém que me livra do sofrimento que o pecado me traz. Jesus é o grande juiz. O anjo do Senhor aparece pelo menos 3 vezes. Ele conversa com o povo logo no comecinho, ele conversa com Gideão algumas vezes e depois conversa com os pais de Sansão. Todas essas vezes que o anjo aparece, é o próprio Jesus, numa pré-encarnação. Vamos engatar aqui a segunda ou a terceira e vamos já entrar no livro de Ruth, por causa da sua personagem principal, a própria
mulher então chamada Ruth, cujo nome significa amiga, companheira. Para um judeu, o livro de Ruth seria um livro assim improvável de ter na Bíblia. Primeiro porque é a história de uma mulher, e a mulher no contexto assim bíblico, especialmente do Antigo Testamento, não tinha assim tanto valor, tanto espaço. Ela era uma mulher estrangeira, pobre e viúva. E a Bíblia está aqui colocando um livro nela, Ruth, que era um livro improvável para o judeu, para mostrar que Deus dá espaço para as pessoas que são discriminadas. Ruth é bisavó de Davi. Também está na genealogia de Jesus, que Jesus é um descendente de Davi, e só existem 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1. Tamar, Raabe, Batseba, Maria e a nossa irmã, a nossa amiga e companheira Ruth. E o livro de Ruth compõe o chamado 5 rolos, ou 5 rolos, né, que são 5 livros destacados da Bíblia hebraica, portanto do Antigo Testamento, que é lido pelos judeus durante uma festa específica. O livro de Ruth é lido ainda todos os anos pelos judeus na festa de Pentecostes. Por quê? Porque Ruth casou com Boaz na época da colheita. A festa da colheita é a festa de Pentecostes. Os outros 4 livros que compõem os 5 rolos, para conhecimento dos irmãos, é Esther, que é lido na festa de Purim, Eclesiastes, que é lido durante a festa dos tabernáculos, Cantares de Salomão, que é lido durante a Páscoa, e o livro de Lamentações, que é lido durante a data de destruição do templo de Jerusalém. No capítulo 1, a gente vê Ruth decidindo. No capítulo 2, a gente vê Ruth servindo. No capítulo 3, a gente vê Ruth descansando. E no capítulo 4, a gente vê Ruth usufruindo. Sabe o que é isso aqui? É o resumo da vida cristã. No primeiro momento, eu decido ao lado de Cristo. No segundo momento, eu sirvo. Depois, quando eu daqui passar, eu vou descansar. E depois que eu acordar desse descanso, eu vou usufruir. Tem algumas importâncias e aplicações desse livro para nós, vamos ver também. Uma delas é a seguinte, é que a vida dá voltas. A vida dá voltas. De boa, ela pode ficar ruim. E de ruim, ela pode ficar boa. O exemplo de Noemi é muito forte assim para isso, porque Noemi estava numa boa, casada com Elimeleque, 2 filhos, Malom e Quilion, tudo direitinho. O nome Noemi significa agradável, e essa era a sua vida, tudo tranquilo. De repente surge uma fome lá em Belém, ela tem que se mudar para Moabe. Lá em Moabe morre o seu esposo, morrem os seus 2 filhos. E aí Noemi diz assim, o meu nome não pode mais ser Noemi, que quer dizer agradável, o meu nome agora tem que ser Mara, que quer dizer amarga. A vida antes estava agradável, agora ficou amarga. De tudo muito bom, ficou tudo muito ruim. Aí depois o tempo foi passando e a vida de Noemi melhorou, porque ela encontrou uma nora que, segundo a própria Bíblia, foi melhor para ela do que 7 filhos. Ela cuidou do seu neto e ela se tornou então também trisavó de Davi. A vida deu um giro, ela voltou a se alegrar com a sua nora, com a família que ela pôde constituir, porque a vida dá voltas. Uma outra coisa sobre Ruth é que é importante, necessário e possível haver parceria na família. Aqui Ruth e Noemi, elas viviam tão bem uma com a outra, numa relação de amor, de intensidade, de respeito. Aquele texto lindo que Ruth fala com Noemi, Ruth 1, 16 e 17, não insista comigo para te deixar, porque aonde você for eu vou, aonde você dormir eu vou dormir também, o teu povo agora é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e nada além da morte vai me separar de você. Preciso ter parceria na família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre netos e avós, entre irmãos, entre cunhados, entre sogros, sogras, nora, genro, tem que ter parceria. A gente precisa entender que na vida não existem acasos. Quando Ruth veio lá de Moabe com Noemi, Noemi falou assim, procura um campo para você catar espiga. E aí ela foi num campo qualquer, entrou em qualquer um, e começou a colher espigas e tal. Aquele campo que ela entrou, aleatoriamente, era o campo de Boaz. Boaz era parente do seu falecido marido, e que era aquele que ia cumprir um compromisso com ela, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então na vida não tem acaso. Ela podia ter entrado em qualquer campo,
mas Deus fez ela entrar no campo do homem que iria ser o seu futuro marido e iria salvar sua vida lá na frente. E, finalmente, uma grande lição que eu tiro aqui de Ruth para nós é que Deus é restaurador. A família de Noemi, a família de Ruth, estava quase extinta. Duas viúvas vão ter filhos como? Vão dar continuidade ao nome da sua família como? Não tem como. Aí Deus age de determinada forma que de uma família quase que extinta, surge uma família que se tornou ancestral de Jesus Cristo. Quer dizer, Deus pode restaurar qualquer coisa, Deus pode refazer qualquer coisa, Ele pode reconstruir, Ele pode reerguer, Ele pode ressignificar, Ele pode do nada fazer tudo, Ele pode do improvável fazer a coisa mais maravilhosa do mundo. Deus tem poder para isso. Como é que Jesus aparece no livro de Ruth? Ele está aqui? Tá. Jesus aparece aqui na figura especialmente de Boaz. O que acontece? Existia uma lei no tempo do Antigo Testamento chamada lei do levirato. Esse nome levirato vem de levir, que quer dizer cunhado. O que acontecia? Tem um casal, aí o marido morreu sem ter dado filhos ainda à sua esposa. Para que o nome dele continuasse, o seu sobrenome, a sua descendência continuasse, o cunhado da viúva, portanto o irmão do falecido, tinha que ter filho com a viúva, e o primeiro filho daquela relação seria considerado filho do falecido. Essa lei era uma exigência propriamente para o irmão, para o cunhado, do falecido. Outros parentes do falecido poderiam cumprir esse mandamento ou não, se quisesse. Ruth estava condenada sim ao anonimato, estava condenada à pobreza, estava condenada à morte, sem significado, sem importância nenhuma a sua existência aqui na terra, sabe? Aí surge Boaz na vida dela, que se torna o seu resgatador. E aí Boaz dá oportunidade a Ruth, Boaz dá nome a Ruth, Boaz dá razão para Ruth viver, Boaz dá sentido na vida dela, ele a resgata. E Boaz é uma figura perfeitinha de Jesus, que ele não tinha obrigação de fazer aquilo com Ruth, ele fez por amor. Ele não ia ganhar nada em troca, mas ele fez por amor. E a gente encontra Ruth, que é uma mulher gentia, que se casa com Boaz, que era um homem de Belém. Um homem de Belém, que nasceu em Belém, se casa com uma gentia, ou gentílica. Jesus, nascido em Belém, se casa com a igreja, que é gentia, não é só judaica. É perfeito, é maravilhoso. Jesus é Boaz, Boaz é um tipo de Cristo, aquele que surgiu, que por amor, não por benefício próprio, resgata Ruth, lhe dá uma família, lhe dá um nome, lhe dá um futuro, lhe dá bênçãos maravilhosas e se casa com ela.